Eu desisti. Não dá mais, tá? Pra mim já deu. Tô saindo fora, cara. Eu desisti. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pra você que tá assistindo esse vídeo. Você já pensou assim? Você já pensou que o mundo é mau? E que você simplesmente é injustiçado nesse mundo? E que tudo de ruim só acontece com você? Se você pensou assim, tá? Eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Porque a palestra que eu vou te dar aqui, não tô te cobrando nada. Ela é gratuita e ela é ancorada na Bíblia, na Palavra de Deus. E você consegue pegar todas as fontes no meu site. Tem links aí na descrição, nos comentários, para você poder acompanhar essa aula ou usar essa aula para poder fazer algum tipo de pregação, tá bom? Então hoje eu vou responder 3 perguntas e vou repassar exemplos, experiências para você levar pro resto da sua vida, tá? 3 perguntas. Por que sofremos tanto? Por que não alcançamos nossos objetivos? E o que nos faz desistir? Tá? Vamos lá. Por que a gente sofre tanto nesse mundo? Já parou para pensar? Será que o adversário, coisa ruim, ele realmente deseja que a nossa vida seja um caos? Eu acho que não. E eu posso provar para você. Porque não alcançamos os nossos objetivos? Por que você tenta fazer alguma coisa e dá errado? Você começa alguma coisa e dá errado. O que acontece com você? Por que isso acontece na sua vida? Você já ouviu falar do fator proposta e propósito? Vou explicar durante esse vídeo. E o que nos faz desistir? Você entra numa escola, tá animado, compra um material escolar, tá animado, entra na faculdade, tá animado, começa um relacionamento, tá animado, casa, tá animado, compra carro, compra apartamento, tá animado, passa 1, 2, 3 meses, você já não aguenta mais ver aquilo. O que tá acontecendo na sua vida? Tudo isso eu vou responder na aula de hoje, mas é preciso que você tenha disciplina para poder estudar. Sem disciplina não vai adiantar nada do que eu vou falar para você aqui, tá bom? Então eu vou ler, nós vamos ler, refletir e eu vou explicar, tá bom? Então acompanhe a leitura comigo aqui, tá? Por que nós sofremos tanto, tá? Não é de se admirar que o mundo é mau, isso é verdade. E que a sociedade tem nos alimentado com veneno. Queria eu poder falar sobre essas coisas aqui, nem quero falar, tá? Veneno na comida, veneno na escola com ideias, ok? Veneno no trabalho, tá? E veneno social ou veneno de redes sociais, tá? Tudo isso todos esses venenos nos torna nossa pior versão, uma versão mal de nós mesmos. Uma versão defeituosa de tanto veneno que nós recebemos em nossa vida, e é por isso que notícia ruim chega rápido, é por isso que clickbait chega rápido, é por isso que uma das coisas que nunca vai acabar, meu amigo, é jornal declarando o caos. Pode ser que aconteça as trombetas do apocalipse, o jornal vai filmar e vai tentar fazer audiência, tá bom? Então simplesmente tudo isso nos envenena, nos adoece, tá? E aí é onde nós deixamos de viver. Aí ao escape da pessoa que está sendo envenenada, sabe qual que é? É simplesmente viver em sonhos, viver em ilusões. Ah, eu vou beber para poder parar de sofrer. Eu vou comprar um videogame porque eu não aguento mais e começa a jogar videogame para poder parar de sofrer. Ah, eu vou fazer alguma coisa para poder parar de sofrer. A pessoa começa o quê? Viver em sonhos. A pessoa deixa a realidade para viver no mundo de fantasias. Ah, eu vou ficar na rede social aqui nos joguinhos de celular para relaxar. E a maior parte da nossa vida, tem pesquisas científicas sobre isso, 95% de uma pessoa normal, que mal acessa as redes sociais, uma pessoa normal, 95% da vida dela é de forma inconsciente. Um estudo mostrou que apenas 5% do nosso dia nós escolhemos, nós temos escolhas. Apenas 5% do nosso dia nós olhamos para a nossa mão e falamos assim: sabe de uma coisa? Eu posso abrir minha mão e fechar minha mão. Eu tenho esse controle. Eu posso abrir minha mão, fechar minha mão, eu posso
colocar um dedo para cima, um dedo para baixo. Esse instinto, essa fala, essa coordenação motora que você faz aqui é apenas 5% do seu dia. Os outros 95% é instintivo. Você dirige um carro de forma instintiva, você respira de forma instintiva. Então, 95% do seu tempo você está adormecido, só para te avisar. E quando você entra numa rede social, quando você começa a assistir televisão, quando você começa a jogar videogame, alguma coisa, aqueles 5% que te sobraram, ele começa a ter decaimentos, até chegar a um certo ponto que no seu dia você tem 15 minutos de consciência. Ou às vezes nem isso. Às vezes o cara passa vários dias sem consciência. E sabe por que você não tem consciência? Porque o problema da consciência não vem do veneno dos alimentos. Porque sim, existe veneno social de redes sociais, como o algoritmo do YouTube que adora clickbait. Existem venenos no mundo. Mas de onde é que vem esse fator que nos deixa adormecidos? Sabe de onde que vem? Do jardim do Éden, com a queda de Adão e Eva. E sabe qual foi o maior problema com Adão e Eva? A maior tortura de Adão e Eva? Sabe qual foi assim a maior dor de Adão e Eva que caíram do paraíso? Será que a maior dor de Adão e Eva que caíram, que saíram, foram expulsos do paraíso, é porque eles perderam o paraíso ou porque eles perderam o contato com Deus? Porque o que nos torna inconscientes é a ausência de Deus em nossa vida. Eu posso provar isso para você fácil. Quando você está em comunhão com Deus, meu amigo, você, além de estar blindado com Deus, você ainda assim fica muito mais lúcido, muito mais inteligente. E sem Deus, cara, você começa nesse mecanismo de inconsciência. Sabe o que é o mecanismo de inconsciência? É um mecanismo de autodefesa, para a pessoa simplesmente ficar esperando um chamado, esperando Deus na vida dela. O mecanismo de inconsciência é quando você dorme, é quando um bebê dorme. Mas quando ele acorda, ele precisa de um companheiro, de uma mãe, de um pai. E aí vem Deus, tá bom? Então, eu quero até falar isso aqui para você. O fato de não termos uma vida perfeita, tá? Importante falar isso. E sempre ter acontecimentos ruins em nossas vidas são dificuldades para nos despertar. Eu falei no começo do vídeo aqui, o pessoal pensa assim, olha o que o pessoal pensa. Todo o mal do mundo vem por conta do adversário. Eu não quero falar nome feio, tá? Se eu falei, tudo bem, mas eu não quero falar. Então todo mundo pensa assim, não, a culpa da minha vida ter dado ruim, a culpa do meu relacionamento não ter dado certo, a culpa de eu ter batido o carro, a culpa de tudo isso que está acontecendo na minha vida é por causa do adversário. O adversário não está nem aí para você, meu amigo. Na verdade, o plano do adversário, quando vier as premissas do Apocalipse, que não é agora, mas quando vier as premissas do Apocalipse, sabe como é que o adversário vai reinar? Com paz, mansidão, amor, perfeição, ninguém vai ter fome, ninguém vai ter sede, livre-arbítrio, liberdade, não vai ter mais doença. Então o adversário, ele não quer prejudicar a sua vida. Por quê? Porque olha só, é muito melhor um boi manso do que um boi bravo. Um boi manso que não sabe que está indo para o abate, a carne é mais saborosa. Ele não está preparado para as coisas que vão vir no inferno. Agora um boi que está recebendo pancada, que sabe que na frente tem um inferno, que quer lutar e que está fugindo, esse aí dificilmente vai dar uma carne boa. Esse dificilmente vai ser pego pelo adversário. Então o plano do adversário, o verdadeiro plano dele, é uma paz mundial mesmo, é alegria, é prazer para as pessoas poderem não ter problemas. E com as pessoas não tendo problema, elas vão esquecer de Cristo, esquecer de Deus. Tá entendendo? Então quem coloca problemas na sua vida não é uma coisa ruim, não, é Deus. Tá? Deus tem um plano para sua vida. Quando você tem um problema na sua vida, quando você bate o carro, quando você perde o emprego, cara, uma coisa que eu vou te dizer é difícil de falar. Eu também não estou preparado para tudo, mas é difícil de falar, mas é importante dizer: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, meu amigo. Às vezes você bateu o carro, você perdeu o emprego, alguma coisa aconteceu na sua vida, você ficou quebrantado. Você percebeu o poço de vaidades que você estava vivendo.
E aí você começou a voltar para o caminho verdadeiro, o caminho de Deus. Então, há males que vêm pro bem. Aquele chacoalhão que acontece na sua vida muitas vezes é um despertar de Cristo. Tá entendendo? Então, quem quer as coisas perfeitas não é Deus, é o adversário, para deixar você manso, pro abate. E quem chacoalha a sua vida é Deus, tá? Então, por que a gente sofre tanto? Porque Deus tem um plano para sua vida. E quando Ele percebe que você está indo para o caminho errado, Ele chacoalha essa vida para você voltar pelo caminho da vida, tá? Que é Cristo Jesus. E nós temos aqui a segunda pergunta, né? Por que a gente não alcança os nossos objetivos? Já parou para pensar nisso? Por que a gente não alcança os nossos objetivos? Você tem que entender duas coisas. Existe proposta e existe propósito, tá? Proposta, meu amigo, você recebe proposta de emprego, proposta de relacionamento, proposta para ir na casa da cunhada, da sogra, proposta para comprar um carro, proposta para não sei o que, proposta você recebe de qualquer pessoa. Propósito você só recebe de Deus. O único capaz de lhe entregar um propósito para a vida, inclusive a vida humana, ela tem um objetivo: encontrar Deus através de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro objetivo da humanidade, tá? Agora, propósito que Deus tem, só Ele pode dar. Então, simplesmente, nós temos propostas e propósito. Muitas vezes, por que nós não alcançamos nossos objetivos? O cara chega e fala assim: eu queria ter conquistado aquela menina, mas eu não consegui. Aquilo ali é uma proposta, meu amigo. Eu tentei abrir um comércio e deu errado. Aquilo ali é uma proposta. Eu tentei arrumar emprego e não consegui. Proposta. Você tem que focar primeiro no propósito. Primeiro vem o propósito, meu amigo. Buscai, e Cristo já ensina, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vou dar um exemplozinho rápido para você. Tinha um cara que estava mais ou menos uns 6 meses desempregado, precisava sustentar a família, estava ficando desesperado que não encontrava emprego, tá? Aí o cara simplesmente foi chamado, convocado para uma entrevista de emprego, né? E o cara se arrumou todo, foi de ônibus, pegou o ônibus, foi na entrevista de emprego. Chegou até mais cedo do que o normal. Só que quando ele estava entrando no escritório para fazer entrevista de emprego, tá? Na porta de fora da empresa, para dentro, apareceu um cara com fome. Um cara com 2 filhos com fome. Falou: olha, tô precisando aqui, cara, de comida. Tô com 2 filhos agora que estão passando necessidade. Você não consegue comprar um pão na padaria para me ajudar? Um pão com mortadela, um pão com manteiga, um cafezinho só para ajudar meus filhos aqui que estão morrendo de fome. Aí o cara falou: olha, meu amigo, eu posso te ajudar, mas eu tenho uma entrevista de emprego agora, cara. Eu tô 6 meses desempregado e eu preciso fazer essa entrevista de emprego para sustentar minha família e tal, não sei o que. Eu posso te ajudar depois dessa entrevista de emprego? O cara fala: não pode, tem que ser agora. Porque agora eu tenho que sair agora para poder voltar. E tem que ser agora, senão não vai ter jeito e tal. E começa a falar. E aí o cara, ele vai ter uma decisão na vida dele. Proposta. Propósito. Proposta, ele vai entrar no escritório e vai fazer entrevista de emprego. Pode ser que ele seja contratado, como pode ser que ele não seja contratado. E ele vai ter que escolher. Ou ele tem proposta ou propósito. Qual que é o propósito? Ajudar teu irmão. Ajudar os pequeninos. E o propósito, o que ele faz? Ele vai lá na padaria ou algum supermercado, faz uma compra, mesmo com o pouco que ele tem, as migalhas que ele tem, ele vai lá e compartilha com o irmão. E aí, meu amigo, é propósito. Então, qual que é a escolha que o cara teve? Proposta ou propósito? Se fosse você, no seu lugar, é isso que eu quero que você entenda. Se fosse você agora, e essa situação fosse você acontecendo agora, acontecendo com você, tá? Acontecendo com você. Proposta ou propósito? O que você escolheria? Propósito. Sabe por que você escolheria propósito? Porque esse é divino, vem de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pode ser que aquele emprego de fato não fique para você. Pode ser que Deus criou um livramento para você, que se você fosse entrar naquela empresa, até algum acidente com alguma máquina, você ficaria amputado, ou simplesmente você desfaleceria e deixaria seus filhos, sua esposa sozinha, sem você entender. Ou talvez o fato de você ter ajudado aquele cara pode ser que seja parente de alguém lá dentro e que futuramente
te ajude lá para você reconquistar aquela vaga, ou seja, o dono do lugar, testando a sua integridade humana. Então, primeiro a gente busca o propósito de Deus para a nossa vida. As pessoas querem montar empresa, as pessoas querem, sabe, comprar casa, comprar carro. Cara, primeiro vem Deus. Se você não colocar Deus na sua vida, vai abrir um buraco, um vazio que ninguém consegue preencher. Inclusive, eu tenho até essas passagens para você. Eu não vou ler aqui para não ficar muito longo. Eu vou resumir, mas as passagens estão no site, tá? Tem uns links aí na descrição. Tem a passagem de Jonas. Deus chegou para Jonas e falou assim, ó, vai lá e prega pro povo de Nínive. Esse é o propósito para Jonas. Jonas quis seguir o propósito? Não. Ele quis pegar o propósito de ir para outro canto. O que aconteceu? Se enfiou num barco. Veio a tempestade. Jogaram o Jonas pro mar. Uma baleia engoliu o Jonas. Ele achou que tinha morrido. Estava nas entranhas da baleia. Começou a se arrependeu, clamou a Deus. A baleia cuspiu ele na praia. E Deus chamou Jonas pela segunda vez. Está até aqui, ó, pela segunda vez. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas. Levanta-te e vá lá e prega para a cidade de Nínive. Propósito é diferente de proposta. Enquanto você der atenção para a proposta e não der atenção para a proposta, sua vida vai ficar uma porcaria. Por isso que dá tudo errado, é o título, né? Por que nós não alcançamos nossos objetivos? Porque nós colocamos as propostas na frente do propósito. O propósito é a base da nossa vida. O propósito é a base. Primeiro você vai no propósito, depois você vê nas propostas. Tá bom? Isso é muito importante para você. E aqui, uma terceira pergunta, tá? O que nos faz desistir, né? O que será que nos faz desistir? O cara começa... Só um minutinho, tá? O cara começa um relacionamento, desiste. O cara vai para uma escola, fica feliz no primeiro mês, segundo mês não aguenta mais ficar lá, arruma um emprego, fica feliz na primeira semana, primeiro mês, depois de 6 meses já quer ir embora daquela empresa. O que nos faz desistir? Sabe o que nos faz desistir? Você tem uma ideia do que nos faz desistir? O que nos faz desistir, basicamente, tá? É a ausência de Deus. É porque nós estamos nos enfiando em lugares que Deus não nos convenhou. Ou simplesmente nós não estamos prestando atenção. Por exemplo, você quer começar um relacionamento, tá? Um relacionamento. Você ama tua esposa, teu marido, e o começo do relacionamento tinha um brilhantismo. Sentia borboletas na barriga, e passou 2, 3 anos você não sente mais isso. Tá entendendo? Se você não colocar Deus no seu relacionamento, vai dar errado. Vocês vão se separar. Porque, cara, uma casa que não é abençoada, eu vou só explicar de forma simples, é uma casa demoniada. É uma casa que tudo no mundo é legalidade. Se você não tiver Deus como amigo, você vai estar dando legal, nem Deus vai ser seu inimigo, não. Você vai estar dando legalidade pro mal. Então, por exemplo, como é que um relacionamento dura anos? Porque você se baseia em Deus. Porque quando você enxergar a tua esposa ou teu marido, caso venha sofrer algum acidente, você vai enxergar Deus primeiramente. Se fosse Jesus Cristo, será que eu separaria daquela pessoa? Se fosse Jesus Cristo, será que eu teria levantado a mão para aquela pessoa? Eu teria sido injusto? Então você começa a se ver no lugar do próximo. Porque o mandamento que Cristo nos ensinou é esse: amar o próximo como a si mesmo. Quando você começar a se ver no lugar do próximo, poxa vida, minha mulher tá cuidando da minha família, cara, não sei o quê, tem que dar atenção, poxa vida, meu marido tem que trabalhar, eu tenho que entender o lado dele. Quando você colocar no lugar do próximo, cara, o seu relacionamento vai ficar uma maravilha. Vai voltar a ser o que era antes. Agora não tenta voltar a ser uma coisa rebelde. Tenta ser uma coisa pura, tá entendendo? Mas é isso, quando você coloca no lugar do próximo, você entende, aí o relacionamento dá certo. Aí aquele seu projeto que você tinha com seu filho de construir alguma coisa, ou de abrir um negócio, dá certo. Porque você está colocando Deus à frente disso. Você tem acesso. Olha a coisa mais louca do mundo. E isso parece que ninguém fala. Cara, Deus, o ser que criou tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Cara, olha que coisa louca. Buscai, clamai e eu ouvirei. Cara, o ser que criou tudo, o ser mais belo, tá? Olha o que ele faz. Ele está nos dizendo que simplesmente, se você quiser, ele te ajuda. Agora não é do seu jeito, entendeu? Tem gente que fala assim, eu preciso daquele carro para poder ir para a festa. Não é como você quer, é como Deus quer.
Tá entendendo? Então, você tem um aliado que é Deus, cara, na sua vida. Se Deus está na sua vida, quem vai contra ela? Tá entendendo? Então, por exemplo, tá? Eu queria até falar isso pra vocês, né? Porque, olha só, o que nos faz desistir? Por exemplo, suponha que você entrou numa empresa e você ficou feliz no começo e ficou triste no final. Por que você ficou triste no final? A ausência de Deus. Aí você vai falar pra mim assim: ah, Humberto, isso aí é mentira. A ausência de Deus, no final fiquei triste por causa da ausência de Deus. Eu posso provar pra você que tanto no seu relacionamento, tanto na escola, faculdade, na empresa que você trabalha, se você tá insatisfeito com aquilo, é a ausência de Deus. Posso provar isso pra você. Então vamos lá. Se você pegar a Bíblia, lá em Atos 16, tá? Quando Paulo e Silas estavam pregando, olha o que aconteceu. Você vai entender a pegada aqui, olha só. Paulo e Silas estavam pregando, tá? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Os caras pregando o evangelho, a multidão em contra, né? E os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Os caras nu apanhando a porrete. Tá? E o açoite, né, quando se fala de Império Romano naquela época, eram bolas de ferro com garras, que quando grudava na pele arrancavam pedaços. Tá? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Foram tratados como terroristas, da pior espécie, por estarem pregando o evangelho. Então o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele, o carcereiro, os lançou no cárcere interior, no subsolo, onde não tem luz, é úmido, fede, mofo, é xixi de rato, cara, que dá doença. E então colocou eles no cárcere interior, os caras sangrando, sem poder enxergar a luz do dia, e prendeu os pés deles nos troncos. Pra tu ver, além de botar o cara no subsolo apanhado, isso aqui, ainda prende o pé dos caras no tronco, tá? Aí por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Então a pior situação do mundo, realmente a pessoa que poderia falar assim: nossa, que situação infernal, eu não quero mais isso. A pessoa que teria essa legitimidade para poder falar isso, o que ela fez? Qual foi a escolha dela? A escolha dela foi simplesmente cantar, orar e cantar a Deus. Orar e cantar a Deus. E os presos começaram a ouvir. Tá? E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar. Por quê? Porque o carcereiro que trabalha na prisão, ele conhece a prisão e ele sabe que é pior ficar lá dentro que a morte. Falou, os caras fugiram, né? Todas as portas estão abertas, terremoto, não sei o que, buraco, não sei aonde. Os caras fugiram, o cara foi tirar a própria vida. Falou, melhor eu tirar a minha vida do que eu ficar preso aqui a eternidade. E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte: o apóstolo Paulo falou: não faça isso. Estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, né? Cadê a luz? Não sei o que, pegou a tocha para poder entender o que estava acontecendo. Entrou correndo, trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Deus, ele faz as coisas sem que a gente perceba. Teve um motivo para que todas as portas fossem abertas, tá? Deus não fez algo em vão, não teve um motivo. O motivo foi a crença. Então, simplesmente, o que aconteceu foi o seguinte: abriu-se as portas, e quando o carcereiro viu que Paulo e Silas estavam lá ainda, poxa vida, eu não vou ser penalizado com isso. Aí ele entendeu que Deus vivo existe, que o Deus que Paulo orou, que é Cristo Jesus, existe. E aí foi algo maravilhoso que aconteceu. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devemos fazer para ser salvos? Porque o carcereiro agora, quando crê em Deus, o mundo vai contra. O Império Romano e todos aqueles reis daquela época, Herodes, todos eles odiavam Jesus Cristo, já odiavam Deus, tá? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus. É o caminho, meu amigo. Esse é o caminho, não há outro. E serão salvos, você e o de sua casa. Olha que facilidade, crê em Jesus Cristo. E pregaram a palavra de Deus, e ele a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, né? E eles todos foram batizados, tá? Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por ter crido em Deus. Então os carcereiros foram batizados, houve alegria. Então você vê que, olha só, vamos lá, ponto número 1. Paulo apanhou pra cacete. Apanhou,
foi açoitado, ficou no subsolo da terra, foi preso. E quando simplesmente ele viu o carcereiro tirando a própria vida, Paulo poderia ter falado: essa é a justiça de Deus. Poderia ter falado: esse cara mereceu, né? Isso aí, ó, mereceu, bem feito para ele. Paulo poderia ter falado: mas qual que é a sabedoria de Deus? Perdoar, meu amigo. É a sabedoria de Deus, não é a sabedoria dos homens. E aí simplesmente o que Paulo faz? O cara que mais fez mal contra ele, perdoa o cara. O cara ficou até atônito, sem entender. Aí o cara simplesmente ele fala: meu, esse Deus existe. O cara vivendo num mundo de ilusões. Ele desperta o 95% de inconsciente. O cara percebe que fez cagada na vida, que realmente o propósito da vida é Deus. A consciência só vem com Deus, cara. A consciência que Paulo teve, a sabedoria que Paulo teve de falar: não faça isso, estamos aqui, isso é consciência, isso não é inconsciência. Em consciência você não pensa, Paulo está todo momento pensando. Por que Paulo tem consciência? Porque Paulo crê em Cristo. Tá entendendo? Então qual que é a conclusão? Se você sofre tanto, se você não alcança os seus objetivos e principalmente desiste de tudo, tudo que você precisa fazer é acreditar em Deus. Tudo que você precisa fazer. E se você tiver dificuldade, só um momento, tá? Às vezes você fala assim: ah, não, seguir a Deus é muito difícil. Nossa, Deus é muito difícil. Cara, seguir a Deus é muito fácil. Se você tem dificuldades para seguir a Deus, siga Jesus Cristo, porque o caminho vem de Cristo. Deus não quer que você procure o sublime e alto trono. Deus não quer que você chegue até Ele através da ciência, do misticismo. Deus quer que você chegue até Ele pela humildade, pela simplicidade. Então, se você quer encontrar com Deus, primeiro encontra com Cristo. E Cristo, o que Ele fala? Perdoai. Amai ao próximo, crer em mim, que eu ressuscitei, que eu sou Deus vivo. Que Ele é o próprio, Ele é o manifesto, Ele é o verbo que se fez carne. É Deus que está manifesto na carne, o próprio Deus. Tá entendendo? Então essa é a mudança na sua vida. Então esses problemas, ó, por que você sofre tanto? Porque Deus dá um chacoalhão na sua vida, tá? Por que nós não alcançamos os nossos objetivos? Porque nunca foram objetivos da nossa vida, nunca foi o que Deus colocou em nossa vida. E o que nos faz desistir? A ausência de Deus. Olha que simplicidade. Agora você imagina se eu pego uma aula como essa, os primeiros 10 segundos de vídeo eu ensino isso pra você. Você não vai aprender, precisa ter exemplo. Tá entendendo? Precisa ter disciplina. Então, se você quiser aprender sobre essa aula, tem um link na descrição, no comentário aí, tá? Tem aí esse post para você poder estudar por lá, tá? Tenho certeza que você vai mudar a sua vida. Lembra que antes de você desistir, antes de você cometer algum tipo de besteira, lembra de Cristo, lembra de Deus na sua vida, como é que Deus pode agir na sua vida, tá bom? Lembra que as coisas ruins acontecem na nossa vida por um propósito. A frase mais difícil que existe, mais difícil: em tudo dai graças. Nem eu estou preparado para tudo, mas eu tenho que dizer isso verdadeiramente, a palavra de Deus: em tudo dai graças. Tá bom? Bom, sou Humberto Rhodes, vou ficando por aqui. Forte abraço.